Gente, vamos dar uma respirada agora, falar de um assunto mais leve, falar de ciência, que a gente gosta também muito aqui no Conexão RS. Provavelmente você que está nos assistindo tem a ideia de que se nós queremos algo, deve ser porque gostamos dessa coisa, certo? Parece algo óbvio. Mas agora a ciência questiona essa ideia, dizendo que podemos querer coisas de verdade mesmo sem gostarmos delas. Essa descoberta, que pode parecer simples agora, abre caminhos para grandes conquistas, como, por exemplo, uma possível cura para os vícios. Por isso, nós vamos conversar agora com a professora de Psicologia aqui da UBRA, Luciana Azambuja, que vai nos explicar mais sobre este assunto. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando, lhe pedindo, na verdade, para a senhora explicar como é possível nós querermos algo que não necessariamente gostamos. Uma boa tarde. Ok, boa tarde. Pois é, na verdade, isso é atualmente a gente já consegue entender melhor, mas entendemos até com o passar dos avanços, dos anos, com os avanços da neurociências, que fez com que a gente conseguisse entender que existem áreas do cérebro, principalmente substâncias químicas, que muitas vezes são ativadas, são produzidas no nosso cérebro como se desejássemos e gostássemos de uma coisa, mas não necessariamente esse desejo vem por trás de um gostar, mas sim um querer. Como é que eu posso explicar isso melhor? Por exemplo, nos casos de compulsões e vícios, o nosso cérebro, claro que isso depende muito de fatores genéticos e ambientais de cada pessoa, mas o nosso cérebro ele inicia da pessoa que tem alguma predisposição às compulsões, gostando de fazer algum uso de alguma substância química, ou com comer compulsivo, ou com jogos de azar, ou até mesmo hoje em dia se vê muito as dependências relacionadas aos videogames. Nesse primeiro momento, começa a se produzir uma substância chamada dopamina, que atua diretamente no circuito do prazer, e a pessoa começa a utilizar, a fazer uso dessas substâncias ou do alimento, e começa a ter muito prazer com isso. Mas com o passar do tempo, o que se vê? Isso a gente consegue entender melhor até no uso de drogas, nas pessoas com um transtorno aditivo, que se estuda mais e fica mais claro. Com o passar do tempo, o prazer vai diminuindo, mas a vontade de usar não. Para ficar em níveis basais, ou seja, para que a pessoa que começa a utilizar drogas em festas, a uso recreativo, muitas vezes ela chega num momento da vida que ela acaba utilizando para conseguir acordar, por exemplo. Então, dessa forma, quando ele já age o querendo, mas não gostando, é que já tem a química cerebral, ela não está funcionando como deveria, ou seja, os níveis desses neurotransmissores já não estão mais adequadamente funcionando. Isso pode estar relacionado por exemplo, pressão social. Pode ter a ver com isso também? A pessoa não gostar, não ter o desejo, mas por conta de uma pressão social fazer uso. Por exemplo, vamos dizer, quem não costuma beber muito, mas está num churrasco, numa festa, está todo mundo bebendo, ela acaba bebendo também. Pode ter alguma relação a isso ou não? Pode ter relação, claro, de novo, não é todo mundo que vai usar droga, que vai se tornar um dependente químico, não é todo mundo que vai ter um comer compulsivo um dia que vai ter outros em outros dias, mas pode sim. Isso a gente vê muito, cada vez mais com esses avanços da neurociências, a gente vê muito como as compulsões, até uma e outra, estão interligadas. Por exemplo, nos casos das pessoas, dos obesos mórbidos, que muitas vezes eles têm que fazer regimes bem severos ou até mesmo ser submetidos à cirurgia bariátrica, eles acabam tendo uma perda muito grande de peso, e para que essa compulsão não faça com que ele engorde novamente, que tenha um reganho do peso, às vezes eles, claro que tudo isso inconscientemente, eles substituem a compulsão pela comida, muitas vezes por outras. E a que mais se vê hoje é o uso do álcool. Muitas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, emagreceram 50, 100 quilos, começam a fazer uso do álcool para suprir, para essa necessidade que o cérebro tem de elevar o nível da dopamina, dos neurotransmissores, ele consiga fazer, mas não com o uso do alimento.
Muita gente brinca que às vezes tem um vício mais pesado, troca por alguma coisa mais leve. Isso funciona também? Ou, por exemplo, assim, dá para ter uma ruptura e deixar de ter um vício? Ou vale a pena, por exemplo, alguém que não sei, vou jogar aqui no ar, a senhora vai me explicar. Alguém que usa drogas, por exemplo, pode passar a ter um vício, sei lá, por videogames, e isso haver uma compensação ou não existe isso? Como essa área da compulsão a gente herdou dos mamíferos, dos nossos ancestrais, então isso é uma área mais primitiva que não é consciente, né? Mas tá tudo no mesmo, as compulsões e vícios, eles atuam na mesma área cerebral. Então, a maioria das vezes, uma pessoa pode ter um dependente químico, ele pode ser dependente de jogos, tanto de azar quanto de videogame, e pode, claro, no momento de um tratamento, da retirada da droga, ele pode vir a fazer jogar, por exemplo, de uma forma mais intensa. Mas o importante é que ainda, por isso esse estudo é legal, de como tentar a cura, né, dos vícios e compulsões, porque uma pessoa que tem uma compulsão por alguma coisa, ela não está curada quando para de usar. Por exemplo, o uso das drogas. Ele está em abstinência. Mas existem alguns gatilhos, muitas vezes sociais, por isso que, dependendo do tipo do ambiente que uma pessoa vive, dependendo do tipo de compulsão, ela tem que mudar completamente, inclusive o meio em que ela anda, como, por exemplo, uma pessoa, um dependente químico, muitas vezes ele enxerga, o gatilho pode ser uma seringa, ou pode ser um filme, que mostre uma cena de festa. Então, tem uma série de coisas que tem que cuidar, porque as dependências, elas não têm cura, mas sim a pessoa está abstinente, tem gente que está em abstinência por 50 anos, por exemplo. Entendi. Mas talvez tem grande probabilidade de voltar a usar se fizer uso uma única vez. A simples consciência de um paciente, de uma pessoa, da diferença do que a gente está falando aqui entre motivação, desejo, entre o desejar e o gostar, o querer e o gostar, ela pode ajudar a entender isso e compreender isso que a senhora está dizendo para a gente, que a pessoa viciada, ela não está curada? Pode, inclusive, assim, dentro de todo, porque o tratamento, ele é multidisciplinar, envolve uma série de profissionais, desde de médicos psiquiatras, por exemplo, que fazem com que algumas drogas lícitas, algumas medicações, minimizem essa abstinência e façam com que simulem a química cerebral quando está sob o uso de drogas. E, além disso, também terapias com psicólogos, justamente para isso, para ele conseguir entender. E no momento em que ele entende, muitas vezes ele consegue fazer substituições por coisas que não são danosas para ele, como, por exemplo, esportes radicais. Isso é uma coisa que normalmente o cérebro encara como uma coisa de prazer, de fazer coisas, de se desafiar, assim como muitas coisas relacionadas aos vícios. Então, pode sim, é difícil, é uma luta constante, mas cada vez mais a neurociências vem tentando entender o funcionamento cerebral para fazer com que auxilie essas pessoas a modificar, alterar o comportamento. Bom, isso que a gente falou é interessante. Quer dizer, uma pessoa que é viciada, hoje a senhora está me dizendo, então, que não existe uma cura, né? A pessoa fica numa abstinência e até os próprios medicamentos têm a função de enganar o cérebro, seria isso? Sim, sim. Uma simulação. Porque o que acontece? Nós temos os neurotransmissores, que são vários, atuam em diversos circuitos cerebrais, mas tem um neurotransmissor que é muito relacionado ao prazer, que é a dopamina, que tem uma série de funções no cérebro, mas ele atua muito nesse sistema de recompensa. Dessa forma, ele aumenta a produção, ou até algumas drogas simulam um aumento do funcionamento em função desse neurotransmissor na química cerebral. Dessa forma, quando se retira para que o paciente não tenha sintomas de abstinência, sintomas às vezes bem sérios, né? Então, alguns médicos, eles, claro que tudo criteriosamente, dependendo do paciente, eles têm que fazer uso de algumas medicações para simular, então, essa química cerebral, para que não desapareça do cérebro aquele efeito que, de certa forma, era prazeroso de uma hora para outra.
Quer dizer, a dopamina, então, é realmente muito poderosa, né? Ela produz estímulos que podem ser, muitas vezes, irreversíveis, né? Professora, muito obrigado pela sua participação com a gente, muito esclarecedora, e seja sempre bem-vinda aqui à Ubra TV, sua casa também. Obrigada, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde e um abraço.